Estamos no Dia dos Animais, é o dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. Daqui a pouco vamos ter um pouco a história de São Francisco, uma história belíssima. E como é tradicional, a Faculdade de Medicina Veterinária da Unimar promovendo também campanhas importantes para os animais, que são campanhas voltadas para a saúde pública, porque cuidando-se dos animais, cuida-se também da saúde da população. Outubro Rosa. Estamos na campanha de prevenção ao câncer de mama. Na parte humana, tivemos ontem o Dr. Félix Abrão aqui explicando a importância da prevenção, que a tecnologia melhorou muito com relação ao tratamento, mas é importante que haja a prevenção. Para com os animais, não é diferente. Por isso, convidamos a doutora Cláudia Sampaio Fonseca Repete, é docente da Faculdade de Medicina Veterinária da Unimar, e ela vai falar sobre essa campanha, o cuidado com os animais também. Doutora Cláudia, boa noite. Muito boa noite, Zé Henrique, e agradeço imensamente o convite para a gente estar aqui hoje falando e divulgando sobre o nosso Outubro Rosa Pet. É uma campanha que já está ficando tradicional aqui em Marília, não, doutora? Sim, nós começamos há cerca de 4 ou 5 anos, né? E junto com a coordenação do curso de Medicina Veterinária, o professor Fábio, a gente tem todo ano agora obtido êxito nessa campanha, que é uma campanha também de conscientização dos proprietários sobre o diagnóstico precoce, a prevenção e o tratamento do tumor de mama nos animais. Bem, prevenção, falando sobre o câncer de mama nos animais e o trabalho de prevenção. A senhora comenta. O tumor de mama nos animais, tanto nas cadelas quanto nas gatas, ele é hormônio dependente. E esse hormônio, ele vem dos ovários, né, que é produzido durante todo o ciclo estral desses animais. A prevenção do tumor de mama, então, se dá através da castração. Na castração, a gente tira os ovários e o útero, tirando, então, a fonte de hormônio que iria nutrir essas células neoplásicas. Então, a nossa campanha de conscientização dos proprietários é que quanto mais precoce for realizada essa castração, principalmente nas fêmeas, menor vai ser a chance desses animais adquirirem o tumor de mama durante a vida inteira. Só para vocês terem uma ideia, se a fêmea for castrada antes de ela entrar no primeiro cio, né, no primeiro estro, a castração protege em 99% essa fêmea de ela ter tumor de mama. Ou seja, se ela for castrada antes do primeiro cio, ela tem 0,5% de chance de ter um tumor de mama durante toda a vida desse animal. E se essa castração ela foi feita até os 2 anos e meio de idade, nas fêmeas, essa castração vai ter um efeito protetor contra o aparecimento do tumor. Então, a incidência ela tem aumentado nos animais? Como tem sido o trabalho de aceitação pela população desse tipo de campanha, doutora? A incidência é muito grande. Para você ter uma ideia, é o segundo tumor mais comum nas fêmeas caninas e nas felinas é o terceiro tumor mais comum. Então, aqui no nosso Hospital Veterinário da Universidade de Marília, a gente atende toda semana 4, 5 animais portadores de neoplasias mamárias. Então, assim, muitos proprietários, muitas vezes, ainda desconhecem que as fêmeas podem ter esse tipo de tumor. Então, nesse mês de outubro, todo animal que chegar no hospital veterinário, independente da queixa do proprietário, né, ele vai ser, então, receber informações sobre esse método de diagnóstico, de tratamento e de prevenção do tumor de mama. Muitos correlacionam, às vezes, um parente que já teve esse tipo de tumor. Então, muitas dúvidas vão surgindo conforme o médico veterinário vai orientando esse proprietário. Então, assim, a gente tem observado que, realmente, cada ano que passa, né, essa conscientização vem ocorrendo. Já tem gente perguntando, e nos machos também há incidência? Apesar de ser menos frequente nos machos, mas eles também podem ser acometidos pelo tumor, sim. Raças onde há a possibilidade mais comum, existe? Existe. No nosso meio, a gente tem muito animal sem raça definida, né? Então, assim, qualquer trabalho nível nacional que a gente pegue, os cães SRD, que a gente chama, que são sem raça definida, correspondem à população que mais é acometida. Mas, dentre os animais de raça, a gente observa que o poodle, os beagles e os goldens são acometidos, na maioria das vezes, por esse tipo de tumor.
E é claro, quanto mais cedo se detectar, maior a possibilidade do tratamento e do sucesso desse tratamento, não, doutor? Isso. Às vezes, né, o proprietário, por desconhecer, ele traz a fêmea, o animal aqui no hospital, com nódulos bem grandes. E quanto mais precoce ele trouxer, melhor. Porque o que acontece? Os tumores, eles podem ser tanto malignos quanto benignos. Porém, os malignos, eles podem ganhar corrente circulatória e fazer metástases, né? Então, assim, se a gente tira a fonte de tumor primário mais cedo, a probabilidade desse animal vir a ter metástase é menor. A metástase seria a implantação dessas células tumorais em outros órgãos que não a mama. Então, o que a gente alerta, o que a gente pede é que, se possível, né, que exista uma rotina na palpação das mamas das cadelas e das gatas. As cadelas, elas têm normalmente 5 pares de mama, as gatas 4 pares de mama. Então, às vezes, num carinho, num banho, está ali sentado com o seu pet, faça, né, uma palpação detalhada. Às vezes acha um nódulo pequeno e muitas vezes ele espera esse nódulo crescer para trazer esse animal para a gente. E o que torna, muitas vezes, o tratamento mais complicado, né, a disseminação do tumor mais num nível mais alastrado, vamos dizer assim, no organismo do animal. Então, a partir do momento que seja diagnosticado, que seja detectado em casa um nódulo, não necessariamente ele vai ser maligno, mas é interessante que esse proprietário leve esse animal ao médico veterinário para que seja feita a avaliação, e se for realmente tumor de mama, o tratamento é a cirurgia, é a retirada de toda a cadeia mamária, porque como eles têm 5 ou 4 pares de mama, uma mama se comunica com a outra. Então, às vezes, o proprietário chega achando que vai ser retirada só aquele nódulo, né, e nós explicamos que, na verdade, tem que ser feita uma cirurgia mais agressiva para diminuir a probabilidade desse tumor aparecer nas outras mamas. Com a alimentação, é preciso cuidado especial de prevenção? Com relação à alimentação, a gente observa que, assim, como os animais eles têm vivido mais tempo, né, e muitas vezes a alimentação é uma alimentação mais variada, o que está embutido na etiologia, na possível etiologia do tumor de mama, são aqueles alimentos ricos em corantes. Os corantes, eles têm associação com um maior aparecimento, com uma maior incidência do tumor de mama nos animais, sim. Mas hoje em dia a indústria PET ela toma muito cuidado. A maioria das rações comerciais hoje já são rações sem corantes. Bem, só para a gente concluir, desse Dia dos Animais, sua mensagem à população com relação a cuidados com a saúde animal e, consequentemente, com a saúde pública, doutora. Sim, então a gente deixa aqui a mensagem que, se vocês têm um animal de estimação em casa, né, seja da espécie felina, canina ou outra espécie talvez, que fique alerta. Existe o tumor de mama, a incidência é bem elevada no nosso meio, uma vez que o animal não seja castrado, se tiver o interesse, né, em procurar o veterinário para realizar a castração como maneira preventiva, e se tiver a observação de algum nódulo na cadeia mamária, ou próximo ali do mamilo da fêmea ou do macho também, que procure o médico veterinário, pois quanto mais cedo for diagnosticado, menor a probabilidade de metástase, melhor a qualidade de vida, melhor a sobrevida do animal. E durante todo o mês de outubro, todo proprietário que chegar com o seu animal no hospital veterinário, a nossa campanha é essa, é alertar o proprietário sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento desse tipo de tumor. Muito bem. Obrigado à doutora Cláudia Repete, docente da Faculdade de Medicina Veterinária da Unimar, a Universidade de Marília. São Francisco de Assis, é o dia dele, o padroeiro dos animais. Vamos conferir um pouquinho a história de São Francisco de Assis? Acompanhe. São Francisco era um homem jovem, filho de uma família rica, o seu Bernardone, né, lá de Assis, que era um comerciante de tecidos, era muito rico, daquela burguesia, né? E ele se converteu profundamente, deixou tudo, entregou até suas roupas ricas para o pai, né? E foi viver o que ele chamava de a irmã pobreza. Abraçou, casou-se com a irmã pobreza e viveu o resto da sua vida como mendicante, né? E fundou uma das maiores congregações religiosas da igreja, os franciscanos, que hoje, inclusive, se subdividiram praticamente em 3 ramos, os capuchinhos, os conventuais, né, e etc. É uma imensidão.
Mas o que esse homem tinha de extraordinário? Ele tinha um amor a Deus impressionante, né? Ele disse que passou uma noite inteira só com uma expressão dos lábios: meu Deus, meu tudo. Meu Deus, meu tudo. Diz a biografia dele. Diz que passou uma noite, né? E um dia, rezando lá naquela capelinha de São Damião, lá na Itália, lá perto de Assis, né? Rezando diante daquele crucifixo, Cristo falou para ele, né? Francisco, restaura a minha igreja. Ele pensou que fosse para restaurar a capelinha que estava caindo, então deu uma de pedreiro, foi lá, restaurou a capela, depois foi entendendo que não era. Era a igreja que na época dele vivia opulência, vivia muitas heresias, tal e coisa, né? E ele, por um caminho de pobreza, de mendicância, mas de muito amor à igreja, ele foi restaurando a igreja, a ponto de fundar uma congregação. Sabe, infelizmente, ficou de São Francisco apenas uma visão assim, daquele santo ecológico que ama os passarinhos, ama... É verdade, ele amava mesmo. Ele chegou a dominar um lobo que comia né, os pequenos animais ali em Assis, e os fazendeiros queriam matar o lobo. Ele disse: não, deixa eu vou domesticar esse lobo. E domesticou, na conversa, porque era um homem místico, né? Deus agia. Então ficou, né, o sermão aos peixes e tal. Então ficou essa imagem de São Francisco como se ele fosse assim apenas um ecológico. Não. São Francisco era um santo de grandes penitências, de profunda oração, de um amor impressionante à igreja. Ele chegava numa paróquia, ele não pregava antes de conversar com o pároco e ter autorização do pároco. Ele não pregava. Nas obras completas de São Francisco, que a editora Loyola publicou, você vê ali o amor que ele tinha à igreja. Tanto assim, quando ele começou a congregação dele, com 12 irmãos, ele foi ao Papa da época, que era o Papa de maior apogeu que a igreja já teve, de maior poder temporal, Inocêncio III. E que coisa impressionante, né? Esse homem chegou lá com esse burel surrado, diante do Papa da maior pompa da história da igreja, Inocêncio III. Só que o Papa, na véspera, teve um sonho que a basílica dele, de São João do Latrão, que é a catedral do Papa, estava caindo. E ele viu no sonho um fradezinho segurando. E a catedral não caía porque o frade segurava. Quando Francisco chegou diante dele, naquela pompa toda, e com os 12 irmãos, o Papa disse: é você que eu vi no sonho. É você que eu vi no sonho. Autorizo você a pregar. Não deu uma autorização através de uma bula pontífice, autorizou de boca. Você pode pregar. Porque qualquer pregador itinerante antigamente tinha que ter autorização do Papa. Então, o Papa primeiro pediu autorização. O Papa deu autorização. Tanto assim, quando você vai lá em Roma, na Praça do Latrão, onde está a Basílica de São João do Latrão, esta Basílica, tem lá no meio da praça uma imagem do Papa e São Francisco, representado lá. São Francisco foi, fundou a congregação cresceu, o Papa aprovou, aí oficialmente, e nós temos hoje os franciscanos no mundo inteiro. Mas um homem que viveu para servir a igreja. O aspecto ecológico todo da vida de São Francisco é apenas uma expressão do amor que ele tinha profundo a Deus e amor a tudo aquilo que Deus criou. Marília também atividade especial em relação ao padroeiro dos animais. Temos a capela localizada no bairro Palmital. Missa, procissão e a tradicional bênção dos animais. Importante porque é realmente no Dia dos Animais, importante também destacar o cuidado que se deve ter com os animais, porque aquilo que foi comentado aqui, cuidado com os animais é questão de saúde pública. Destaques do momento: economia, venda de supermercados crescem 3,39% de janeiro a agosto. A poupança teve captação líquida de 8,72 bi em setembro.
gasto das famílias com transporte superando despesas com alimentação, segundo pesquisa do IBGE. Sancionada a lei que estabelece limite de gastos para a campanha eleitoral de 2020. Estamos há exatamente um ano da eleição municipal para prefeito, vice e vereadores. A novidade para o ano que vem: acabou a coligação partidária para vereadores. Para prefeito continua, para vereador não. E a Nestlé divulga nota desmentindo o fechamento da sua unidade aqui em Marília. É que houve a informação pela internet que a Arcor tinha comprado a unidade de Marília da Nestlé e que seria desativada a unidade aqui em Marília. A Nestlé divulgou uma nota negando o fato. Daqui a pouco, Sejusc itinerante, neste sábado, eleição para o Conselho Tutelar neste domingo. A gente volta, já já.